Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, dessa vez um tema fácil, simples, tranquilo, perfeito para uma segunda-feira de manhã, que é quando estou gravando, que é qual o sentido da vida lá no Flow Podcast, né? Sempre que fala qual o sentido da vida, eu lembro de duas coisas. No episódio do Incrível Mundo de Gumball, que é justamente esse o título, se eu não me engano, que é um musical sobre o sentido da vida, e sobre o Abu Janra, né, no Provocações, que ele faz a pergunta, o que é a vida? Eu queria saber imitar só uma pessoa e uma frase específica, que é o Abu Janra, especificamente falando o que é a vida. Pra quem não viu, pra quem nunca assistiu, assista, tem um monte de programas no YouTube, recomendo alguns, provocações do Clodovil, provocações do Clóvis, provocações com moradores de rua, provocações com Rafinha Bastos. Mano, tem provocações com. Como que é o nome do cara que fez Tropa de Elite? Esqueci o nome dele. Mas o cara, Wagner Moura, provocações com várias pessoas. Que agora, sempre que a gente vai recomendar, a gente esquece, né? Mas antes, esse não é o assunto do vídeo, né? Nem sei por que estou falando isso. Mas antes, você pode ajudar esse canal com apenas um clique. É o clique em inscreva-se, ou em curtir, ou compartilhar, ou comentar. Aí é um clique e algumas teclas que você me ajuda. Ou você pode dar 3 cliques, você pode curtir, comentar e compartilhar. Então você pode me ajudar com um ou mais cliques. E esses cliques são de graça. Olha, eu até percebi agora que a minha barba está suja. Ó, vai gravar, não se olha no espelho. Esse é o youtuber. Esse é o youtuber da nação brasileira. Então, muito aleatório. Esse começo do vídeo ficou muito aleatório, mas eu vou deixar mesmo assim, não vou editar dessa vez. Então você pode me ajudar se você quiser e se você puder, tá bom? Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Qual é o sentido da vida? Com Igor 3K e filósofa que a gente já reagiu aqui. Eu esqueci o nome dela. Professora Lúcia Helena Galvão. Vamos lá. E, de novo, como sempre, dando play no vídeo errado. Que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te Alice. digo, olha, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo. Né? Alice, eu sempre uso isso em aula. Eu sou até prolixo, mas é que eu acho muito interessante. No Alice do País das Maravilhas tem esse tipo de conversa entre a Alice e o gato, né? Que ela pergunta, ela pede orientações pro gato e o gato fala pra ela, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Daí ele fala, pô, se você não sabe, qualquer caminho serve, né? Ou seja, no sentido de que se você não sabe pra onde você quer ir, não adianta você escolher o caminho. Você tem que parar e decidir pra onde você quer ir. Só que esse que é o mais difícil, né? O mais difícil da nossa vida é não viver na inércia, porque a inércia é muito mais fácil. Inércia que eu falo no sentido de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Que é muito difícil escolher uma trajetória, porque a partir do momento que você escolhe, você tem o peso do medo, o peso da frustração, porque a partir do momento que você não escolhe, o que vier é lucro. Mas se você escolhe e dá errado, você vai ter que lidar com a frustração, lidar com a explicação, lidar com o luto simbólico de ter perdido aquele momento, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo ou o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda a conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto.
Ah, eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E aí, quando ela atingir isso, o que, que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... E agora? Pra que que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era outra parada. E aí eu passei por uma fase assim meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade, o jogo é sobre ser, né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Mas é que você só. Não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu preciso. Só que é louco porque eu tava esperando ele terminar, mas acho que ele já vai engatilar em outro assunto pra não perder o bonde aqui. Mas é louco como ser em uma sociedade que ser só é realmente legal quando você vence o jogo, tá ligado? Quando você chega no nível que o Igor chegou e venceu o jogo, que é o jogo do capitalismo. Tá ligado? Pra todo mundo que não vencer o jogo, ser não é o suficiente, porque a gente, nós somos seres sociais, nós estamos num grupo, e dentro do grupo, muitas vezes nós estamos em grupos, em trabalhos, em comunidades, em ambientes que ser não é o suficiente. Ser não é respeitado, tá ligado? Inclusive, ser vai ser. Você vai ser sempre visto como diferente. E você pode virar e falar: ah, mas você não tem que agir por si só. É muito fácil falar esse negócio de você tem que fazer por você sem pensar no outro. Mas não tem como. Nosso cérebro, a nossa biologia, a nossa existência é baseada no referencial, tá ligado? A gente é criado em comunidade. A gente não pode querer relegar essa percepção da comunidade. A gente pode entender que algumas percepções da comunidade realmente são ruins. Por exemplo, ficar pensando em agradar o outro todo tempo. Mas não tem como não pensar no impacto da comunidade em nós, certo? E nós estamos numa comunidade que só ser não é suficiente, cara. O que dá mais problema entre adolescentes e adultos. Mais problema é que eu tô usando uma abstração e uma hipérbole muito grande. Não tô falando que é isso estatisticamente. Mas o que geralmente a gente vê mais conflitos. Quando o adolescente quer ser e não quer ter. E o pai fica preocupado porque o adolescente precisa ganhar dinheiro. Então o adolescente vira pro pai e fala: pai, eu quero ser músico. Eu quero ir agora na praça e começar a tocar meu violão, porque é isso que me completa como ser humano. Aí o pai fica desesperado porque o filho virou um vagabundo, tá ligado? Porque muitas vezes ser na nossa sociedade é se tornar um vagabundo, tá ligado? Ser na nossa sociedade, se eu viro agora pra sociedade que tá ao meu redor, falo, não, o meu objetivo agora é pegar uma mochila, começar a pegar carona, conhecer a América Latina. Porque é isso que eu quero ser. O que eu quero ser é ter contato com as outras pessoas. É isso que me interessa. É isso que está no meu âmago. Meu âmago é conhecer outras culturas. Meu âmago é ajudar as pessoas em todo mundo. Meu âmago é fazer uma escola itinerante onde eu passo cada mês em um lugar e vou tentando ajudar as pessoas a entender a biologia. Você é maluco, você é vagabundo, o que você tá querendo da vida? Você tem uma família, você é casado, você vai abandonar todas as pessoas, você vai ficar olhando do mundo, como você vai se sustentar, blá 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 blá, blá, tá ligado? A gente acha legal, isso não é uma crítica às pessoas, mas a gente acha, tanto que a gente acha legal as pessoas que deram certo. É, tipo, canais, por exemplo, do YouTube, que viajam o mundo e conseguem dinheiro de monetização e tudo mais, produzem conteúdo. Mas, se a gente visse o começo desses canais, a gente ia julgar, tá ligado? Se a gente visse lá o começo do Mundo Sem Fim, do Renan. Agora que, tipo, a gente. Porque nós somos engenheiros de obra pronta, tá ligado? Só que se a gente visse as dificuldades que foram pra eles lá, a Renan e a Michelle que eu acompanho,
foi vender as próprias coisas, tipo, convencer a família deles que eles não eram malucos. No começo, se eu não me engano, o Renan vendia foto em sites, tá ligado? Se a gente visse todo esse começo, a gente ia chamar eles de louco. Mas agora que deu certo, tá ligado? Deu certo no sentido capitalista, porque a gente nem sabe no âmago deles o que eles sentem, isso eles nunca vão conseguir transmitir. Eu acredito que o que eles sentem é felicidade, mas eu tô querendo dizer o real sentimento de realizar esse desejo. Eles só vivenciam, eles juntos, a gente chamaria de maluco, provavelmente. Mas muitos de nós desejamos a vida deles. Desejamos ser o que eles são. Só que na nossa sociedade atual, ser é ter. Ser é ter um emprego, ser é ter uma renda, ser é ter um dinheiro, ser é ter uma casa própria. Então, quando a pessoa fala que o meu objetivo de vida é ter uma casa, é porque realmente na sociedade que a gente tem, se ele tiver uma casa, ele vai ser. Só que aí, só quando ele quitar a casa, ele vai perceber que a sociedade enganou ele. Não era isso. Não era isso. Só quando ele vence o jogo que ele percebe. Porque a sociedade que a gente constrói não cria a possibilidade das pessoas serem alguma coisa. Porque você tá correndo todo o tempo atrás de ter alguma coisa e não sobra espaço. Tanto que nós temos que nos dedicar a hobby, né? E um pouco tempo que sobra do nossa semana, do nosso final de semana. Por isso que as pessoas querem tanto o final de semana, né? Por isso que a sexta é tão desejada, porque, pô, a partir de sexta eu posso finalmente ser. Eu sou eu. Eu posso fazer o que me completa, eu posso fazer o que me move, eu posso fazer o que me dá vida, o que me dá potência, né? O que me dá energia. Por isso que a sexta-feira é tão agradável e a segunda-feira não, né? Segunda-feira você volta atrás do ter. Sexta-feira é o ser. E segunda-feira é o ter. Eu quero ser uma parada. E não, sei lá, ter um carro por mês, uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando, não estamos falando de um propósito divino, estamos falando Valor humano. de um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Não é, às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que... E não é individual também, né? Você pode subir o próximo passo, vamos dizer, de maneira individual, mas, ouvinte, a partir do momento que somos seres sociais, o coletivo importa. Nenhum ser humano é uma ilha. Então, é meio chato, né? É meio até padrão, né? Você entra no meu canal e, nossa, já vai falar mal do sistema econômico de novo, mas é uma análise da materialidade, né? Da realidade, tá ligado? Como ser no mundo em que só eu vou ser? Não tem felicidade solo. Não tem amor solo. Sabe, eu sei que a gente fala de amor próprio e ele é importante, mas cara, o amor próprio muitas vezes ele só funciona se for pra mim partir do momento pra mim conseguir amar outro sem prejudicá-lo, sabe? Sem as minhas inseguranças. Até o desenvolvimento do amor próprio, se a gente for analisar em um espectro, é pensando no impacto social. A partir do momento que eu tenho amor próprio, que eu não jogo minhas inseguranças nos outros, que eu não jogo, que eu não projeto nos outros os meus defeitos, que eu consigo amar os outros de uma maneira melhor. Que sentimento. Tava pensando aqui, brisando, que sentimento humano existe na individualidade? Eu acho que nenhum, sinceramente, sabe? Completamente.
Acho que a maioria desses sentimentos humanos só existe na coletividade, só existe a partir de dois. Felicidade, risada. Eu sei que a gente ri sozinho, mas do que as nossas risadas sozinhas geralmente partem de contextos sociais, de lembranças. Nossa, eu lembrei daquele momento que eu tava com fulano e eu dei uma risada gostosa, olha que bonito. Amor, risada, até ódio, até raiva, até amargura, vem do outro, vem com o outro, vem da vivência do outro, né? Assim como amor, assim como felicidade, assim como carinho, assim como esperança, né? O que é esperança para um mundo melhor, se não esperança que os outros que vão vir depois de mim vão viver no mundo melhor, né? Que eu tenho que ser pra avançar. Às vezes eu consigo imaginar que, pô, pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Ah, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. É o que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. É. E me pegou essa daí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Não, mas pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Ah, tá, essa foi pra mim. E assim, cara, de fato. Então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu tava pensando. Eu tava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, porra, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiça era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Tá? Mas pra você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar procurando mesmo, né? Com certeza. Não dá pra você... Isso não cai do céu, uma informação como essa. Tipo, você precisa estar mesmo buscando ser um ser melhor, né? Se você não quer capinar o campo, você nunca vai atrás de enxada. Para quê? E aí a importância do ensino de filosofia, por exemplo, né? No ensino médio da vida. E de dar essas ferramentas e mostrar que, por exemplo, esses caras velhão, careca, que já morreram há muito tempo, eles nos configuraram, eles se inscreveram e estudar eles nos ajudam a ter ferramentas, tá ligado? Além de ser importante pro vestibular, essa desculpa sempre pega, mas são ferramentas de reflexão, né? Você construir junto com o aluno uma consciência de que ele tem a autorreflexão sobre ele, porque muitas vezes a gente não... Qual que é o grande problema? A gente, igual ela falou, microcosmo dentro do macrocosmo. Eu tava falando muito do macrocosmo antes, dentro da sociedade. Mas a questão é que eu posso diminuir esse impacto, né? Lógico,
Mudanças sociais só vêm dos sociais. Mas o indivíduo também é importante. Tudo que eu falo antes não é estimando o indivíduo ou anulando o indivíduo. Mas é só de uma noção de que o indivíduo pertence a uma coletividade e a coletividade pertence ao indivíduo. Não tem como separar as duas coisas e a influência das duas coisas sobre si mesmas, né? Então, se eu pelo menos. Eu sei que ele vai para uma coletividade complicada, onde ele não vai ter tempo para reflexão, para autorreflexão. Ele vai ter que viver na inércia se ele quiser sobreviver a tantas contradições e a tantos contrapesos. Mas se eu gero nele uma. Construo com ele a possibilidade de uma autorreflexão, de entender que ele pode pensar sobre o que ele está fazendo, se ele quer estar fazendo aquilo, se aquilo é bom, para onde ele está indo, de onde ele veio, eu consigo ajudar ele a ter esses mecanismos de identificação de qual que é o problema que está travando o avanço dele como ser humano, né? Só que uma pessoa que muitas vezes não foi ensinada a refletir e sim a só fazer, porque nós somos os dois, tá ligado? Nós somos os dois, só que muitas vezes a gente é só ensinado a refletir sobre o fazer, não sobre nós mesmos. Então, por exemplo, uma pessoa que é um trabalhador físico, vamos dizer assim, não é que ele não é reflexivo, ele é reflexivo sim, ele reflete, com certeza ele reflete muito sobre o que ele está fazendo, sobre os próximos passos, sobre o que ele tem que fazer, sobre o que ele fez antes, senão ele não conseguiria fazê-lo. Só que a questão é que muitas vezes a gente não ensina a pessoa a refletir sobre si mesma, falar sobre si, refletir sobre si, sobre seus sentimentos. A possibilidade que você tem de se enxergar como um ser vivo, né? Não como uma máquina que reproduz algum tipo de trabalho. Porque a máquina, ela reflete, mas só sobre o trabalho. Por isso que ela não tem consciência de si. Mas ela faz uma reflexão e um cálculo de parâmetros daquilo que ela está fazendo e somente daquilo que ela está fazendo. Ela em nenhum momento tem consciência daquilo que ela é. E sim só daquilo que ela faz. Vou fazer com enxada. Né? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas? Entendeu? Majoritariamente o teu trabalho tá em ajudar os que já, eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para ajudar a Ajudar despertar os os demais? despertos. Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais. Eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos, Aham. né? Posso fazê-lo. Mas a gente, quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. Tá? A ideia é mostrar. Eu sinceramente acho que estamos todos despertos, sabe? Todos estamos despertos em algum nível, se é pra usar essa anedota. A questão é ter sido ensinado a refletir sobre esse despertar ou ter espaço. Realmente, tipo, eu sei que é chato ficar batendo nessa tecla, mas não podemos tratar o ser humano só na sua individualidade, né? Eu sei que eu estou usando de um ser vivo metafórico aqui, né? Mas eu diria que uma grande parte de nós não tem nem a possibilidade de, de refletir sobre isso, sabe? Não foi nem ensinado, né? Não foi nem dada a possibilidade, porque muitas vezes a gente fala desse despertar como se fosse um ato totalmente individual, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, tem muito mais poder social do que só plantar a semente, sinceramente. Acho que nós muitas vezes temos muito mais poder do que isso. Não é muito grande, talvez não simplesmente de tirar a outra pessoa, mas o plantar a semente eu acho que é pouco. Eu acho que nós, como seres humanos, dentro de uma coletividade, a gente tem muito mais a função. Eu acho que a professora faz muito mais do que só plantar. A professora faz o que ela tá falando, ela ajuda a regar, ela ajuda até a podar, ela ajuda a fazer muito mais coisas, assim, sabe? Porque eu entendo essa parada de que muitas mudanças são de dentro pra fora, mas esse dentro pra fora tem uma importância muito grande a coletividade, eu acho. Muito grande alguém estar segurando a minha mão pra eu ter coragem, porque muitas pessoas já mudaram dentro.
Só que não se tem o espaço amigável para expressar essas mudanças, sabe? Por isso que eu acho que a gente faz mais do que plantar. Muitas vezes a gente tem que plantar, tem que regar, tem que fazer uma proteção contra o vento, tem que ajudar a escorar. Muitas vezes a gente pode ser escora, já viram plantas? Tem plantas que precisam, já que a gente está nessa metáfora botânica, a gente precisa de uma escora, de madeira para ela crescer. Muitas vezes a gente é escora, certo? E dou um exemplo aqui anedótico, por exemplo. Uma pessoa que nasceu num contexto religioso, qualquer religião. Não quero atacar uma religião específica aqui. Qualquer religião. Ela nasceu naquele contexto, ela foi criada naquele contexto. Só que ela começa a questionar aquilo. Começa, sei lá, a ler, a assistir coisas. E começa a perceber que aquilo não faz sentido para ela. Não é que ela não vê mais sentido na religião, mas ela vê que aquela determinado ramo religioso não faz sentido para ela. Ela já mudou por dentro, sabe? Ela já teve uma mudança por dentro, ela já teve algum tipo de semente plantada e brotada. Mas todas as suas voltas são daquele lugar, todas aquelas voltas são daquele ramo. Ela vai demorar anos, ou que sabe, muito, muito tempo se ela não tiver apoio pra sair, sabe? Se ela não tiver apoio pra fazer essa transição de uma maneira correta, que é a correta no mundo, né? E muitas vezes essa pessoa nunca nem vai mudar, mas por dentro ela já mudou. Por dentro ela já tá, sei lá, 20 anos com aquilo não fazendo sentido. Só que ela tá imerso num emaranhado social de qual ela depende, de qual ela gosta, de qual faz bem às vezes pra ela. Ou às vezes não faz bem, mas ela não se vê sem. Ela não vai ter como sair daquilo. Eu acredito, inclusive, que existem pessoas que morreram despertos, vamos dizer assim, nessa metáfora. Eu não sei se faz muito sentido, porque eu acho que todos estamos despertos de alguma maneira. Como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano, independente do nível de inquietude que você está. E aí pode ser qualquer ser humano, porque ele vai Qualquer encontrar ser humano. alguma coisa, alguma ferramenta, na verdade, algum caminho nas diversas coisas, diversos materiais que existem pelo mundo nesse sentido, mas precisa mesmo desse primeiro passo, precisa mesmo desse despertar, né? Não tem jeito. É isso então. Caramba, belo corte, hein? Belo vídeo. Caramba, muito bom, muito bom. Isso aí, se você gostou, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido um papo bem interessante do sentido da vida. Até uma próxima e tchau!